Olá, boa noite. Hoje o Conversa SA fala de um sonho de muita gente. Vai tentar tirar algumas dessas dúvidas para quem pensa em abrir uma franquia ou mesmo para o empresário que pensa em ser um franqueador, ou seja, expandir o seu negócio através desse tipo de parceria. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o Paulo Baggio, que é empresário, e também o Leandro Krug, que é consultor do Sebrae. Boa noite a vocês, obrigado pela presença. Boa noite, obrigado. Leandro, vou começar por você dizendo o seguinte, poderia dizer qual é o primeiro passo para quem quer abrir uma franquia, uma pergunta clássica, vamos dizer assim, mas eu vou te perguntar, não é só um passo, né? Você tem que ter uma série de fatores aí para pensar num negócio desse. Você está correto, de fato não é só um passo. Um dos maiores desafios de um candidato a franqueado é ele controlar a ansiedade dele, porque geralmente o candidato a franqueado ele é uma pessoa que tem algum dinheiro que a gente brinca que está queimando na mão, né, que ele está louco para poder investir em algum negócio. Ele vê muita gente ganhando dinheiro, expandindo, e isso de alguma forma mexe com a ansiedade dele, no sentido dele também quer entrar, pegar esse cometa de que está dando certo, Brasil crescendo, redes expandindo, marcas evoluindo, faturamentos crescendo, e todo esse cenário causa uma ansiedade muito grande. Então, esses passos, né, que, como você muito bem disse, não é apenas um, eles devem ser dados aí paulatinamente. Ele tem que conhecer um pouco a respeito dele mesmo, saber que tipo de piano que ele quer carregar, que tipo de negócio que ele quer trabalhar todo dia, que ele quer acordar cedo ou dormir tarde, e começar a investigar a respeito disso, conhecer cada um dos setores, conhecer a rentabilidade de cada negócio, os riscos de cada negócio, e depois, né, esse, digamos, seria o primeiro passo, né? O segundo passo é que depois que ele decidiu qual que é o setor, ele conhecer as marcas que concorrem nesse setor, para verificar quais estão crescendo, quais estão sólidas, quais as redes que estão dando um suporte adequado aos seus franqueados, e para ele sair de algumas armadilhas, que são franqueadores que não estão com essa bola toda. Às vezes eles têm uma grande rede, mas não estão atendendo esses franqueados como deveriam, né? E terceiro, ele escolher exato assim, o mercado onde ele vai atuar, né? Às vezes ele escolheu o lugar, ele escolheu o setor, já decidiu qual é a marca, já decidiu qual é a empresa, mas a cidade onde ele quer montar não tem nada a ver, o bairro onde ele quer montar não tem nada a ver, enfim. De fato, é uma série de passos que ele vai ter que fazer para montar o negócio dele. Paulo, antes de falar sobre você como franqueador, vamos dizer assim, vamos deixar para falar um pouco mais disso no segundo bloco, eu vou te perguntar sobre a rotina de um empresário. Muita gente pode achar, eu vou abrir uma franquia porque eu quero trabalhar menos, eu quero ser o dono do meu negócio e aí eu vou poder fazer minha rotina, estabelecer minha... Enfim, não é bem assim, né? Não, nesse segmento da alimentação, inclusive, você tem que tomar muito cuidado, porque senão você fica em torno do teu negócio desde a hora que você acorda. Se você não tomar um pouco de cuidado, porque não é só no caso da pizzaria, ela funciona a partir das 6 horas da tarde, mas você está tendo que fazer o serviço de banco, você está tendo que conversar com o funcionário, então é uma rotina bem desgastante. E o franqueado às vezes não percebe, não sabe disso, né? Entendeu? Ele vem já de um esquema de trabalho. Final de semana, por exemplo, não existe. Na minha vida não existe final de semana há 15 anos. Todo final de semana eu estou trabalhando. Na verdade, eu até brinco, né? A gente trabalha enquanto o outro está no lazer, você está trabalhando, né? A realidade do restaurante é essa. E não tem aquela de bater o cartão e ir para casa e esquecer a empresa. Cansei de faltar já casamento de amigo, aniversário, porque você está... A nossa realidade é essa, você tem uma função à noite, né? E quando você pensou em abrir a sua pizzaria, enfim, com seu irmão, como que funcionava isso na cabeça de vocês? Já era clara essa ideia ou não? Não tinha... Foi uma coisa assim de um gosto do meu irmão mesmo. Meu irmão morou na Itália há um tempo e sempre gostou muito de trabalhar com esse segmento da alimentação, mas até então nós trabalhávamos numa outra empresa, uma empresa de material de construção, não tinha nada a ver com esse segmento da alimentação. Nós começamos
Na realidade, uma casinha muito pequena, né? E a coisa foi tomando porte aos poucos. Mas chegaram a estudar sobre o assunto, além, claro, de se... Não, só a vontade de ter, realmente. Na verdade, a Baggio começou apenas como uma casa de delivery, como é, por exemplo, o Pizza em Casa, hoje em dia, né? E depois é que nós estudamos melhor o negócio e achamos que valia a pena você transformar em restaurante. E aí que, na verdade, ela alavancou e ela tomou corpo. Essa é uma das grandes vantagens da franquia, porque no caso, por exemplo, do Paulo, ele pagou para ver se o negócio de fato ia dar certo, né? Um candidato a franqueado hoje do Paulo, ele tem a vantagem de levar, depois de contratualizar com o Paulo, todo o know-how, toda a experiência, toda a manha do negócio, né, que já está previamente aprovado em alguns mercados. Então, ele não vai ter que pagar para ver se o negócio dá certo. Ele já vai ter alguns relatórios que mostram que o negócio dá certo e o que ele vai ter que fazer é se adequar à gestão, né? Apesar de a gente não pode dizer assim, uma pessoa vai lá, comprou uma franquia, vai montar uma unidade franqueada, é o lucro certo. Isso é um perigo, se pensar dessa maneira. Mas é uma vantagem ele poder pegar um negócio que já está pré-formatado com alguém que vai auxiliar ele na gestão. Porque, como a gente estava até comentando antes do programa, né, a vida do empresário é muito solitária. Ele tem muito receio de comentar com uma pessoa a respeito do negócio dele, porque às vezes o negócio dele tem algumas manhas, algum know-how, alguma coisa que ele não tem com quem dividir. E quando ele tem um franqueador, o primeiro apoio é o psicológico, porque ele não está falando com um concorrente, e sim com uma pessoa que também quer que ele prospere, né? Então essa já é uma vantagem aí muito importante comparado com o Paulo, que teve que começar. Quer dizer, o franqueador ele não vai chegar tateando, vamos dizer assim, no mercado. Ele já chega... A própria legislação, ela ampara, vamos dizer assim, o franqueado nesse sentido, né? O que se tem já determinado que tem que ser seguido? Olha, a lei de franquias no Brasil, ela é uma lei bastante objetiva, ela é uma lei bastante clara e que ela busca conseguir construir uma transparência, uma confiança entre esses dois elementos, que é o franqueado e o franqueador. Então, por exemplo, antes de você escolher uma franquia, quando você decide por uma marca, né, vou lá escolher uma escola de inglês e quero montar sobre determinada marca, mas eu gostaria de saber se as pessoas que já montaram escolas de inglês dessa marca estão contentes. Então a lei prevê que você possa pegar a lista de todos os contatos que você tem, né, dos franqueados que já abriram a escola, para que você possa fazer contato com eles e debater com eles se eles estão contentes com a franquia, se eles de fato receberam todo o suporte que o franqueador havia prometido, se o retorno sobre o investimento ocorreu da maneira prevista, quais foram os contratempos que ocorreram que ele deve cuidar. Então isso é uma coisa que o franqueador não pode esconder de você antes de abrir a franquia. Ele pode, assim, não oferecer de mão beijada, mas o candidato a franqueado que utilizar a lei, utilizar o direito dele, ele pode investigar muito bem antes de tomar a decisão. Inclusive então, pode falar com ex-franqueados, se for o caso, se existirem. Eu diria que uma pergunta que o franqueador não gosta de responder, a não ser que ele esteja muito bem, é qual o número de unidades fechadas que ele teve. E eu acho essa uma pergunta fundamental para quem vai abrir uma franquia. Porque quando ele vai conversar com o franqueador ele adora mostrar, em alguns casos, nós abrimos 300, 400, 500 unidades. Hoje nós temos 150 unidades abertas. Aí você pergunta você, mas quantas você já fechou? Numa dessas ele abriu 300 para ter 150 abertas, né? Então, às vezes, é melhor você entrar numa que tem 10 abertas e que se mantiveram abertas até hoje, do que entrar numa grande rede com um índice de mortalidade muito grande. Essa é uma das questões que deve ser analisada. Quer dizer, é o tipo como você falou inicialmente, a ansiedade, ela não pode vir antes de qualquer coisa. Mesmo a pessoa que tem dinheiro, às vezes, né, para abrir uma franquia, ela tem que se segurar, porque não é só o dinheiro que vai contar, né? Não, pelo contrário, até às vezes tem muito dinheiro... Até não ajuda muito, né? Porque ele entra como investidor e talvez não participe do negócio como teria que participar, né? Então, e a ansiedade é grande. A ansiedade, a pessoa quer para ontem a coisa. E não é bem assim. A gente tem que
tem que pensar sempre que o melhor dos mundos é o franqueado forte, né? Então você tem que, inclusive, colocar o franqueado muito a par das dificuldades que ele vai enfrentar no começo do negócio. E o começo do negócio sempre é complicado. Qualquer negócio, seja franquia ou não, no começo não é nem pão com manteiga, é pão seco mesmo, né? No começo é bem complicado. E ele, porque eu acho que você ajudar o franqueado, você ter esse instrumento, essas ferramentas que você cria para gerir o negócio do franqueado, ajuda. Mas eu acho que a mão do franqueado é fundamental. A vontade dele em fazer o negócio dar certo é fundamental. E ele tem que ter a noção de que ele não é um empregado, né? E que ele também não é sócio daquela empresa. É uma personalidade até jurídica, né? Diferente, né? E isso tem que estar bem claro no dia a dia dele, né? Ele tem que ter isso claro, porque ele, por exemplo, muitos empreendedores têm uma vontade muito grande de inovar. E muitas vezes esse franqueado, ou esse candidato a franqueado, ele consegue enxergar melhorias que podem ser colocadas na rede de franquias. Só que essa melhoria, ela não pode ser implantada da noite para o dia, ou apenas na unidade dele. Ele tem que negociar isso com o franqueador, porque senão você perde uma das grandes armas que a rede de franquias possui, que é a padronização, que é o fato de você chegar num outro lugar do mundo e comer o mesmo sanduíche ou ser atendido pelo mesmo padrão de atendimento em determinados estabelecimentos, às vezes para lavar sua roupa, para alocar um carro. Então, essa padronização é o grande ganho de confiança que você tem do consumidor final. Quando o franqueado consegue enxergar algumas inovações e ele fica muito ansioso para colocar essa inovação em prática, aí ele às vezes acaba gerando algum tipo de atrito com o franqueador, né? Então, o candidato a franqueado ele tem que tomar consciência de que, assim como você já mencionou, ele não é um empregado, ou seja, ele não é uma pessoa passiva na relação, ele tem que buscar outras maneiras de fazer negócio, de se promover, manter a excelência no atendimento, aprender junto para também passar conhecimento para o franqueador, mas ele não pode fazer qualquer tipo de inovação, qualquer tipo de improviso, porque ele representa um grupo de pessoas, não só o franqueador, mas uma rede de franqueados que está espalhado por aí. É uma liberdade vigiada, vamos dizer assim. É uma liberdade vigiada, exatamente. Vou pedir licença a vocês um instantinho para fazer o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre as franquias. Só um instante. Estamos de volta hoje falando sobre franquias. Aqui conosco o consultor do Sebrae, Leandro Krug, e o Paulo Baggio, que é empresário, que já há 9 anos já está tocando o seu negócio também com franquias, né, Paulo? Quando vocês buscam abrir uma franquia, qual é o perfil que se procura? Bom, do franqueado, né? O perfil do negócio? O perfil da pessoa que vai gerir o negócio, vamos dizer assim. Quando você vai fazer a seleção, vai fazer as entrevistas, o que se busca nessa hora? Eu acho que, em primeiro lugar, uma pessoa que tenha disponibilidade de tempo, né? Isso é fundamental, porque, pelo menos, a nossa intenção é sempre procurar alguém que participe do negócio, que esteja presente na hora que a coisa acontece, né? O que a gente menos quer é um investidor, uma pessoa que paga para um gerente estar lá. Não é a mesma coisa, né? Então, qual que é a diferença que isso tem no negócio? A pessoa está lá, eu acho no caso lá, sem trocadilho, botando a mão na massa, digamos assim. Botando a mão na massa, cuidando dos bois, né? Porque eu acho que nesse segmento da alimentação é fundamental, entende? Porque em restaurante você trabalha muito com o imprevisível, com o imponderável. Às vezes acontece da cozinheira faltar, no caso, por exemplo, de pizzaria, a gente trabalha muito com delivery, né? O motoqueiro falta, você tem que estar na hora sempre apagando incêndio. Isso acontece muito, sabe, na coisa nesse segmento da alimentação. Então, fora os problemas que... Eu costumo dizer o seguinte, que restaurante bom é aquele que erra menos. Porque você está sempre errando, é impressionante. Por mais que você cuide para não errar, você acaba sempre
desagradando o cliente por algum motivo, e você tem que ter essa noção de contornar a situação às vezes. Quer dizer, Quem é dono de restaurante sabe o que eu estou falando, entende? Como é difícil você agradar a todos. Entendi. Quer dizer, você tem que ter o franqueado, então, com disponibilidade de tempo. Primeira coisa que eu acho que é fundamental, que você porque, busca. a não ser que você tenha um gerente muito bem treinado, né? Uma pessoa realmente qualificada que possa contornar algumas situações que acontecem no dia a dia do restaurante. Agora, eu acho que nada como dono para enxergar as coisas e minimizar os erros, vamos dizer assim. Leandro, o Paulo ele já tem claro ali qual é, digamos assim, a primeira coisa que ele busca aí no franqueado, como ele citou, essa disponibilidade. Lá na rotina de vocês no Sebrae, vocês atendem, eu imagino, mais pessoas que querem se candidatar a ser franqueados, abrir uma franquia, né? Contratar um negócio que já está tendo sucesso. Mas o empresário que pensa em expansão também, ele procura o Sebrae com muitas dúvidas ou isso ainda é muito, esse público é pequeno ainda? Ele procura, nós já fizemos inúmeras propostas de formatação de franquia, já estamos iniciando uma formatação de franquia agora na região aqui dos Campos Gerais. Enfim, alguns processos de formatação de franquia já foram conversados lá conosco e o franqueador, né, o candidato a franqueador, aquela pessoa que pretende expandir o negócio, ele vai passar por uma transformação muito grande, porque, e assim como o Paulo passou também, ele vai se dar conta de algumas perguntas que ele terá de responder ao franqueado, que ele não respondeu nem para ele mesmo, porque muitas vezes você foi lá, montou o seu negócio, e você não ficou calculando lá, bem, esse negócio tem que dar retorno em 3 meses, em 4 meses, a rentabilidade tem que dar tanto. Às vezes você não tem um manual de como fazer o produto que você vende, de que você distribui. Às vezes você não tem um manual de como você atende. Na micro e pequena empresa, o empresário ele passa muito treinamento através do dia a dia. É muito do olhar, né? Enfim, é uma coisa com muita intimidade. Quando ele vai transformar isso em um negócio replicável, porque quando o franqueado ele compra uma franquia, ele compra, primeiro de tudo, uma marca, né? Ele compra know-how, né? Ele compra, ou seja, o saber fazer aquele negócio, ele compra um sistema de gestão, ou seja, ele compra uma maneira de gerir aquela empresa, muitas vezes até com um sistema de informática integrado em alguns casos, e ele compra a manha, ele compra a experiência do negócio. Então, nesse sentido, tudo isso tem que ser replicável. Eu tenho que conseguir pegar esse know-how, essa experiência, essa manha, esse sistema de gestão, essa experiência de contornar os imprevistos, como o Paulo falou a respeito, às vezes do motoboy faltar, ou às vezes de faltar um produto ou um cliente insatisfeito, e passar isso de uma forma igual para toda a rede. Então, ele vai ter que fazer um trabalho de autoconhecimento para que depois ele possa replicar esse conhecimento. Eu acho que essa é o primeiro grande desafio de uma pessoa que vai formatar uma franquia. E assim como o franqueado tem que controlar a ansiedade de montar uma franquia, o franqueador então nem se fala, né? A formatação de uma franquia, ela leva no mínimo 6 meses para estar com uma formatação consistente, com manuais, com um treinamento específico, com uma rotina de implantação, com todos os instrumentos jurídicos prontos para poder fazer esse trâmite entre o franqueador e o franqueado. Então é um trabalho bastante complexo, ele é um trabalho que não é barato, mas que quando feito de forma correta e consistente, ele gera aí uma expansão consistente. E quando você fala assim para o candidato a franqueador, que você tem que falar qual é o segredo do teu negócio aí para o teu... E deve haver uma certa resistência. Pô, mas como assim, né? Vou ter que falar tudo que acontece com a minha empresa. E é mais ou menos assim mesmo. Tem que falar, né, Paulo? Exatamente. Nos manuais tem tudo. Tem que ter. Nos manuais, porque até serve como consulta, né? Porque o sucesso é para ser dividido ali, o objetivo é esse, né, Paulo? E treinar funcionário até não é o grande problema do negócio, porque você passar essa capacitação técnica que você tem que passar para o funcionário não é o problema. Isso a gente já está fazendo há 10 anos, então é fácil de você treinar um forneiro, treinar um pizzaiolo, no meu caso. O grande problema é exatamente esse ponto que você está tocando, é você achar um perfil de um franqueado que saiba tratar essas pessoas, né? Que saiba tratar... que saiba liderar assim como você lidera as tuas. Que saiba né? liderar, exatamente, isso é fundamental. Porque
às vezes o funcionário não faz de má vontade. Entende? Não cria um ambiente propício para a coisa acontecer, realmente é mais ou menos como um time de futebol onde os jogadores querem derrubar o técnico, né? Quer dizer, não vão jogar direito para o time ir mal. Agora, você abordar isso na tua consultoria lá, depende de um certo tato, né? Explicar para a pessoa que ela realmente vai ter que abrir as planilhas, que ela vai ter que... Isso é fácil? É um trabalho que a gente faz lá no Sebrae, tentar montar um diagnóstico de franqueabilidade. Ou seja, existem alguns negócios que, por mais que eles existam há bastante tempo, eles não estão prontos para serem replicáveis, para se transformar numa rede. Muitas vezes por fatos simples, como por exemplo, o empresário não ter registrado a marca dele, o que faz com que a marca dele possa ser copiada ou vulnerável. Em alguns casos, há o caso de patente. No caso de pizza, você não teria uma patente específica da pizza da Baggio, mas você tem que ter manual, você tem que ter capacidade de treinar essa pessoa, assim como o franqueado tem que ter tempo, o franqueador tem que ter capacidade de dar suporte. Então, pendências jurídicas, né, também é importante que estejam resolvidas. Enfim, uma série de quesitos que nós avaliamos através de um instrumento chamado laudo de franqueabilidade, que nós verificamos para também diminuir a ansiedade desse candidato a franqueador. Fala, olha, antes de você de fato começar a expandir o teu negócio, você tem que fazer a tua lição de casa em algumas pendências que você tem aqui para você transcender, para você mudar de patamar e estar pronto para expandir. Então, não é fácil, confesso a você que não é fácil. É difícil muitas vezes, em alguns casos, o franqueador não compreender que é caro o processo de formatação de uma franquia. Ele não é uma consultoria de 5 horas, ele muitas vezes passa de 100 horas de trabalho, e que leva tempo, e que mesmo você contratando, né, no caso uma orientação técnica, como o caso do Sebrae e de outros consultores que trabalham na área, você ainda vai ter de trabalhar muito, porque quem conhece mais o teu negócio é você mesmo. E em quanto tempo? É lógico que isso vai variar caso a caso, mas em média, dá para se ter uma ideia de em quanto tempo uma empresa estaria pronta para oferecer franquias ao mercado? Bem, o Paulo vai falar um pouco a respeito da experiência dele, quando demorou, mas eu diria que menos de 6 meses uma empresa está pronta para franquear. É uma coisa, assim, é uma exceção muito grande e de um risco muito grande. Pode ser temerário. Porque é muito importante que você faça experiências em unidade piloto. Isso é um dos pré-requisitos, por exemplo, em franquias de alimentação. Então eu fui lá, montei o manual, montei um treinamento. Bem, agora eu vou simular como será dado esse suporte. Então, até para acontecer essa simulação, você precisa de um pouco mais de tempo. Foi o teu caso ali, Paulo? Você teve que fazer nós contratamos uma empresa, levou uns 6 meses mais ou menos para ficarem prontos os manuais, mas quando eu tive acesso aos manuais, eu achei que não era aquilo, que eu precisava daquilo, era fundamental ter aquilo em mãos, porque ali te ensina o caminho das pedras, que tipo de manuais você tem que oferecer ao franqueado, mas ela vem, como o Leandro falou, ela vem de uma forma meio teórica demais, assim, sabe? Eu acho que é fundamental aí você se debruçar em cima daquilo e colocar a tua realidade ali. A coisa é que você sabe o que funciona, o que é importante, chamar atenção para o franqueado, enfim, dar detalhes práticos do teu negócio. E a formatação... Coisa que a empresa contratada não tem condições de fazer, né? E a formatação do franqueador, ela tende ao infinito, porque por mais que você tenha formatado o manual, daqui a pouco você tem uma experiência nova, você vai se renovando, você vai aprendendo com a tua rede de franqueados, então é uma renovação constante. Bom, mais informações sobre o assunto, naturalmente o Sebrae está à disposição. Tem algum telefone que você possa deixar de Exatamente, contato? Nós estamos à disposição através do 0800 570 0800, ou também algumas dúvidas podem ser tiradas através do nosso site www.sebraepr.com.br em todo o Paraná. Você também tem um contato para deixar para o pessoal que tiver interesse em abrir uma franquia? Nós ainda estamos na fase de formatação da franquia, finalizando a formatação, provavelmente daqui 2 meses os manuais vão estar encerrados aí, estamos criando ferramentas de gestão também para melhorar mais ainda, ajudar. Eu acho que é uma coisa importante, estava até conversando com o Leandro, né, que os restaurantes hoje no Brasil são um pouco diferentes dos americanos, né, a gente precisa
ter essa noção de que a gestão é muito importante, né? Também no negócio de restaurante. Mas, para quem quiser algum contato, no nosso site, pizzariabajo.com.br, tem lá um linkzinho lá que você pode se cadastrar se tiver interesse em ter uma franquia, tá bom? Muito obrigado pela participação, sucesso, bom trabalho, até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. E a gente fica por aqui. Esperamos na próxima terça-feira a sua companhia novamente. Você pode rever nosso programa também pelo site www.otv.tv.br. Muito obrigado, boa noite.